Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição, dê um joinha no final, faça o seu comentário e continue conosco em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a chave do crescimento. No vídeo anterior nós já falamos um pouquinho sobre a importância do crescimento, da maturidade, desse processo de santificação e amadurecimento na vida espiritual, porque o crescimento é a chave para uma vida real com Deus, para uma vida abundante, uma vida plena que Deus tem para mim e para você. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, falamos sobre 3 níveis espiritual: os bebês espirituais, os jovens espirituais ou mancebos, conforme diz 1 João, e os pais espirituais. E aqui eu falo pai e mãe, homens e mulheres maduros, capacitados por Deus e maduros para serem bênção de forma extraordinária na vida de outras pessoas. Nós aprendemos que aqueles que realmente conhecem o seu Deus têm sagacidade, discernimento e o caráter estabelecido à luz da palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles farão grandes coisas para Deus, conforme Daniel 11:32. E é nesse ponto que todos os crentes, em última análise, deveriam desejar chegar, ou seja, a serem pais espirituais, a terem maturidade e graça para derramar sobre as outras pessoas. E a chave, amados, para atingirmos esse nível máximo de maturidade é reconhecer e lembrar o papel crucial que a obediência exerce nas nossas vidas, as vidas cristãs. Os vários níveis de maturidade, não são garantias absolutas, eles estão ligados à obediência a Deus, ou seja, em qualquer fase do nosso desenvolvimento espiritual, seja bebê espiritual, jovem na fé ou pais espirituais, podemos estar ou obedecendo a Deus ou então obedecendo à carne, a natureza corrompida, pecaminosa que todo ser humano tem. Então isso significa que quer sejamos crianças, quer sejamos jovens ou pais espirituais, podemos tanto estar progredindo como regredindo quanto à maturidade espiritual. Tomara que você esteja progredindo, glória a Deus. Então não podemos e não devemos descansar no nosso nível de crescimento aparente, pensando que já estamos automaticamente já maduros, É a síndrome da maturidade. Não. Quando na verdade, às vezes, nossa maturidade está baseado em se estamos ou não obedecendo a Deus. É isso que faz a diferença quanto à maturidade. O quanto você obedece a Deus. A maturidade espiritual, então, é um processo que move os crentes da infância espiritual para a juventude espiritual, para pais espirituais, durante e somente aquelas experiências nas nossas vidas em que nós andamos no Espírito e obedecemos a palavra de Deus. Então o primeiro destaque que nós vamos trazer aqui é que a Escritura é a chave para o crescimento. A palavra de Deus é a chave para o crescimento. Uma das tristes realidades hoje, da igreja contemporânea, que com uma frequência cada vez maior, a cuidadosa, atenciosa e precisa interpretação da palavra de Deus está sendo depreciada em favor do que é chamado experiências espirituais, subjetivas e às vezes até místicas, E como resultado, muitos crentes professos, de boca para fora, não estão crescendo de modo algum na sua fé. É como se um grupo de pessoas não comesse nada além de alimentos nada nutritivos, Apenas besteira. Aqueles que estão envolvidos em experiências vazias e superficiais estão seguindo um caminho que leva ao erro, à heresia, doutrinas erradas e que não pode produzir a verdadeira mudança espiritual e o crescimento genuíno. De fato, essas pessoas perderam o caminho autêntico para a maturidade, o qual vem, amados, preste atenção, por meio da palavra de Deus. Contente-se você também em permanecer no nível básico de maturidade, acompanhado por toda sorte de problemas e decepções, em vez de progredirem nos níveis mais elevados de maturidade. E é claro, nós não podemos fazer isso. Temos que crescer e florescer no Senhor. Passagem clássica, sobre o poder, o valor e a importância da palavra de Deus no processo de santificação
de amadurecimento do crente é 2 Timóteo 3, de 15 a 17. A palavra de Deus diz assim, Paulo falando a Timóteo, ele diz: e que desde a infância você, Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aí Paulo começa a dizer do 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós podemos aprender com essa passagem? Essa passagem aqui, mais sucintamente, do que qualquer outra do Novo Testamento, ela vai delineando o poder espiritual transformador da palavra de Deus. E aí surge um segundo destaque aqui que nós vamos trazer para você. Qual é o papel da Escritura na salvação do homem? Timóteo, o filho na fé de Paulo, foi privilegiado. Por quê? Por ter ouvido a palavra numa idade ainda precoce, novinho, conforme afirma aqui em 2 Timóteo 3,15. Porque Paulo diz que desde a infância sua avó Lóide e a sua mãe Eunice ensinaram a ele as sagradas letras, ou seja, o Antigo Testamento, a Torá, a lei e os profetas. É o que nós vemos em 2 Timóteo 1,5, Paulo também faz uma referência sobre isso. Elas haviam edificado a própria fé de Timóteo e a devoção dele sobre aqueles escritos que ajudaram Timóteo a fazer o mesmo, aprendendo e ampliando ainda mais com o apóstolo Paulo. Então, à medida em que eram expostas a verdades do Novo Testamento pelo apóstolo, a antecipação da salvação do Antigo Testamento transformou-se em firme realização no coração do jovenzinho Timóteo. Elas se aprenderam sob a graça de Deus e eles, no caso aqui Timóteo, aprenderam sob a graça de Deus e também sua mãe e sua avó e sob a misericórdia de Deus através de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e souberam, presta atenção, que a promessa de Deus do Messias Redentor havia sido cumprido e confiaram nele, então, como Senhor e Salvador das suas vidas. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, que era mais facilmente intimidado e desanimado do que o apóstolo, ou seja, a guardar o que ele havia aprendido e a permanecer firme nisso. Tanto na sua família, como sob a liderança de Paulo, Timóteo, então, torna-se bem fundamentado no seu conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Paulo não precisou admoestá-lo sobre doutrinas incorretas ou sobre pecado, mas o exortou a perseverar na verdade e na sã doutrina que ele já conhecia pela sua avó e pela sua mãe. Paulo, do mesmo modo que o Senhor antes dele, lá em João 5,39, o Senhor Jesus aqui, esclarece o fato que as palavras da Escritura por si mesmas, ou um conhecimento intelectual delas, não garantem a salvação, mas antes a sabedoria que elas transmitem conduz à salvação por meio da fé que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim, o primeiro trabalho que a palavra faz é levar crentes à salvação. Você pode ver isso no Salmo 19, versículo 7, Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23, João 5,24, João 5,39 e Marcos 4,14 a 20. A verdade da Escritura, quando mesclada então com a fé em Cristo e energizada com o poder do Espírito Santo, leva a vida espiritual a novas alturas. E o apóstolo Paulo perguntou aos romanos, quando ele escreve aos romanos, ele diz: como é que ouvirão, ou seja, os descrentes, se não há quem pregue? Romanos 10,14. E mais à frente, Paulo explica que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 17 de Romanos 10. Então, outro destaque que nós trazemos aqui é qual é o papel da Escritura no ensino dos verdadeiros cristãos. E a passagem de 2 Timóteo 3,16, ela fala sobre isso. Como é que Deus opera o amadurecimento na vida dos crentes, começando com o seu papel de ensino. Paulo diz que ela é útil para o ensino. Útil aqui é uma palavra grega que pode ser traduzida por benéfica ou produtiva, e focaliza aqui a suficiência da Escritura Sagrada. Isso significa que a Escritura, a Bíblia, ela é ampla
e totalmente capaz de suprir todas as necessidades espirituais da vida dos crentes. É o que diz Josué 1:8 e Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. É um capítulo inteiro dedicado ao valor e à importância da palavra de Deus. Ensinar aqui em 2 Timóteo 3,16 significa também simplesmente que a palavra transmite doutrina, ensinamento, não apenas um dogmatismo pela qual os crentes passam a compreender então a mente de Deus, que engloba a sua verdade, seus princípios, sua lei, suas exigências e seus mandamentos. Ou seja, todos são fundamentais para cada aspecto da vida cristã. O ponto importante com relação ao papel essencial da Escritura no ensino é que sem ela nunca saberíamos certas verdades sobre Deus. Ou seja, todos podem saber algo sobre Deus por meio da sua revelação geral a todos os homens, pela qual revela a sua sabedoria, sua graça comum, poder, a diversidade, a magnificência da sua criação e de que ele, Deus, é um Deus pessoal. Mas o amor salvífico, ou seja, capaz de salvar o homem, o amor salvífico de Deus não pode ser conhecido sem uma revelação especial efetuada pelo Espírito Santo. Paulo explica muito bem isso lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 10. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, discerne, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, espero que seja você, que seja eu, que seja nós, a mulher espiritual, se for você, o homem espiritual, diz a Bíblia, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Paulo termina perguntando. E a resposta é: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 9 a 10 e o versículo 14 a 16 é esse trecho que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, as verdades que dizem a respeito da genuína vida espiritual e maturidade cristã estão simplesmente indisponíveis e não podem ser entendidas pelos incrédulos. Essas questões não podem ser captadas de maneira empírica, filosófica, teórica, não estão acessíveis interiormente ou exteriormente pela sabedoria humana. A única maneira de alguém conhecer as coisas de Deus é pela iluminação do Espírito Santo, por meio da sua palavra revelada. É o que diz João 14, 16 a 17, 1 João 2,20, versículo 24 e versículo 27 também. Ou seja, ela é o que Jesus disse que santifica todos os crentes. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí surge um outro destaque que nós queremos trazer para vocês. Qual é o papel da Escritura na repreensão dos homens, das pessoas, daqueles que querem levar Deus a sério? E aí a resposta é que uma vez que a palavra de Deus começa a ensinar a verdade aos crentes, ela reprovará certas ideias, comportamentos em algum momento da sua vida. Ou seja, a palavra repreensão aqui, em 2 Timóteo 3,16, significa repreender, refutar, condenar um mau comportamento ou uma doutrina falsa ou um pensamento equivocado que você está vivendo. A Escritura confronta duas áreas. Ela expõe o pecado e refuta o erro. Ou seja, a palavra de Deus tem um ministério negativo de destruir e eliminar tudo que é pecaminoso e falso na nossa vida. Do mesmo modo que tem um ministério positivo de edificar e realçar tudo que é justo e tudo que é verdadeiro. Esse ministério de reprovação é como Paulo continuamente faz o uso da palavra quando ele diz o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de vocês. Lá em Atos, quando ele estava deixando a cidade de Éfeso. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, de noite e de dia, não cansei de admoestar, exortar vocês com lágrimas a cada um de vocês. O que nós queremos dizer com isso? Os crentes maduros, que pregam ou ensinam a palavra, a usarão para reprovar o que está errado,
bem como também enfatizar aquilo que está certo do ponto de vista de Deus. Jesus se refere a esse processo quando ele diz aos discípulos: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, Deus limpa, para que produza mais fruto ainda. É aquele trecho da videira verdadeira de João 15:2. Ou seja, o crescimento espiritual pode florescer na nossa vida ao permitirmos que a palavra de Deus confronte o nosso pecado, os nossos erros, e nos leve a andar no Espírito, conforme Romanos 8, tudo ensina a vida no Espírito. É por isso que a repreensão da Escritura é tão proveitosa, e também é a razão pela qual deveríamos ser gratos a Deus por sua disciplina, assim como o escritor de Provérbios nos ensina, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6:23. Eu vou repetir só o finalzinho do Provérbios 6:23. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aí surge um outro destaque que nós queremos trazer para vocês. Qual é o papel da Escritura na correção dos homens e das mulheres, ser humano, né? Quando, por exemplo, nós estávamos na escola, né, apreciávamos os professores que marcavam as respostas erradas nas nossas folhas. E então escrevíamos as respostas corretas. Mas aqueles que somente marcavam as respostas erradas, sem indicar quais eram as corretas, nos deixavam frustrados, desapontados. A Escritura não se assemelha a esses professores de escola, que meramente assinalam as respostas erradas. Ela realmente nos corrige, amados. A palavra grega para correção, em 2 Timóteo 3,16, significa literalmente endireitar. E é o que Deus vai fazer na sua vida, endireitar você. A palavra de Deus não somente repreende, convence e refuta, ela vai mais além e nos leva de volta aquilo que é correto, reparando, reconstruindo, consertando aquilo que está quebrado na nossa vida. Não muito diferente da relação que os pais têm com seus filhos, os pais e mães espirituais reprovam seus discípulos, né, seus filhos na fé, com relação a pecados e áreas que necessitam melhorar. Se forem bons pais, eles então colocarão seus filhos no caminho correto, caminho de vida eterna, ensinando a eles os comportamentos e atitudes apropriados de cidadãos dos céus. Portanto, a correção da Escritura, amados, é a provisão positiva para cada crente que aceita a repreensão negativa da palavra de Deus. O processo, algumas vezes, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, diz a Bíblia, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. É o que a Bíblia chama em Hebreus 12:11 de fruto de justiça. Qual é o papel da Escritura em treinar para a justiça? Se nós permitirmos que a palavra de Deus exerça esse papel autêntico no nosso crescimento espiritual, ela não nos deixará apenas com elementos básicos, né, da verdade. Ao contrário, a palavra de Deus aplicará na nossa vida o que nos foi ensinado, de modo que ela continuamente nos edificará para a justiça. 2 Timóteo 3,16, esse processo é indicado pela palavra grega paideia, que é traduzida por instrução, e originalmente significava educar uma criança, o paidion, mas veio a ter um significado mais amplo do que qualquer tipo de instrução, como acontece nesse versículo aqui de 2 Timóteo 3,16. Como num treinamento, né, na justiça, como é que esse treinamento na justiça se expressa praticamente? É a pergunta que surge aí. E a resposta é que esse processo começa quando ouvimos a Escritura pregada durante um culto de adoração, ou ensinada numa classe de escola dominical, ou de estudo bíblico, ou então num videozinho da internet de edificação. É nessas ocasiões que guardamos a verdade de Deus, a verdade doutrinária e bíblica no nosso coração e na nossa mente também. A fase prática seguinte do nosso treinamento na justiça vem na nossa vida diária, quando interagimos com pessoas e ideias do mundo e ocasionalmente, na necessidade de confrontar um erro, sim, nós utilizamos a palavra de Deus. Você pode se encontrar, por exemplo, num grupo de discussão, quando alguém intervém com um erro doutrinário, óbvio, porque você conhece a Bíblia. Então, nesse ponto, você pode utilizar a Bíblia para refutá-lo.
e permitir que a verdade forme o pensamento das outras pessoas que estão no grupo. Desse modo, você estará obedecendo a ordem do apóstolo Paulo para apresentar a si mesmo a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E também você pode conferir um outro trecho que fala sobre isso, Efésios 6,14 a 17. Então, no nível mais pessoal, você pode ser treinado na justiça quando encontra também uma tentação. Quando achar que você está à beira de perder uma batalha contra a tentação, você pode recorrer ao conhecimento das Escrituras para ajudá-la a responder de uma maneira justa e piedosa. Do mesmo modo, você pode enfrentar um teste maior ainda, no qual o seu entendimento da palavra o sustentará, guiará através das crises e assim treinará ainda mais na justiça de Deus. Segundo exemplo do próprio Jesus, lá de Mateus 4, a tentação de Cristo. Nós precisamos usar a Escritura, a palavra de Deus, de modo cuidadoso e exato para tratar com cada e toda tentação ou provação que vier à nossa vida pelo mundo sem Deus. Não importa quão profundo seja o nosso entendimento da Bíblia, Deus ainda nos treina por vias que nem sempre compreendemos. No entanto, isso não deve nos impedir de afirmar como o salmista no Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes de água, assim, ó Deus, suspira a minha alma. Então, por último, deseje a palavra de Deus. Se você quer viver um crescimento verdadeiro, ele deve ocorrer de acordo com o modelo de 1 Pedro 2:1 a 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração. Lembre-se disso, querido. Crescimento para a salvação. O seu chamado, a chave do crescimento é a palavra de Deus. Busque a palavra, leia a Bíblia todos os dias, cresça e floresça no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, seja iluminado pelo Espírito, na palavra, guie a tua vida, não por sentimento e emoções, mas pela palavra de Deus. Deseja ardentemente o genuíno leite espiritual, para que você cresça para a salvação. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Clique aqui nas nossas redes sociais. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui tem como você fazer isso. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha, faça seus comentários. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, em nome de Jesus. Vamos crescer no Senhor. Amém e amém.